Hoje é o último dia que eu vou ministrar sobre esse assunto. Nós estamos vindo aí de 3 domingos ministrando sobre batalha espiritual. Quem tem sido abençoado? Eu fui muito enriquecido e abençoado nesses dias por essa palavra. E hoje eu quero falar sobre Josafá. Fala comigo, Josafá. Tem como me dar um pouquinho mais de retorno e melhorar o som? Sabe, Josafá, ele foi um dos reis mais extraordinários na palavra de Deus ali no Antigo Testamento. Ele foi alguém que serviu o Senhor. Ele foi alguém que ele se vinculou ao Senhor. O coração dele era do Senhor. A Bíblia fala que ele seguiu os caminhos do seu pai, os primeiros caminhos do seu pai, Davi. Davi, na verdade, não era pai dele. Davi, na verdade, acho que era bisavô dele, mas tataravô dele. Mas a Bíblia diz que ele seguiu os caminhos de Davi. Sabe, ele foi um homem que correspondeu a Deus na sua geração. E nós vemos que Deus é um Deus de gerações. Fala comigo, Deus é um Deus de gerações. As suas crianças sabem disso. Pode chegar na sua casa e falar isso para elas, porque elas são ensinadas lá nas salas, ministradas lá na sala sobre esse assunto. Deus é um Deus de gerações. Ele conecta a geração. Ele conecta uma geração a outra, para transferir a esta geração. Transferir o quê? As riquezas espirituais. A Bíblia fala, só para contextualizar, que Davi começou a reinar, e ele teve uma impressão de Deus, construiu o templo. Deus não permitiu que ele construísse o templo, mas deu a Salomão esse encargo. Salomão, seu filho, então edificou esse templo. E o reino de Judá e o reino de Israel prosperou abundantemente, porque a presença do Senhor estava ali no meio deles. A Bíblia fala que mais tarde, então, Salomão morre. E quando ele morre, outro filho, outro se levanta, Roboão, ou Robobão. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele foi aconselhar com os mais novos, e não com os conselheiros do seu pai. A Bíblia fala que Salomão foi o cara mais sábio que existiu na terra, na face da terra. Mais sábio que ele, somente Jesus. Ele era um cara muito sábio. Mas agora você imagina os conselheiros de Salomão. Eles eram o quê? Muito sábios. Quando Roboão assume, a Bíblia diz que ele ouviu primeiro o conselho dos mais velhos, que eram os conselheiros de Salomão. Mas depois ele foi lá ouvir o conselho dos mais novos, e ele ficou com o conselho depois dos mais novos. Israel tinha 12 tribos. Depois desse dia, que ele ouviu o conselho dos mais novos e não dos mais velhos, ele não se conectou à geração anterior por causa disso. Então ele não recebeu a transferência pela honra. A Bíblia diz então que o reino se dividiu. Na verdade não dividiu. 10 tribos ficaram como tribos do norte, e chamou-se Reino de Israel. E 2 tribos ficaram no sul, a tribo de Judá e de Benjamim, e ela era chamado Reino do Sul, ou Reino de Judá. Agora então, mais tarde, se levanta um novo rei, chamado Josafá. Fala comigo, Josafá. Esse novo rei, que é Josafá, ele vai reinar então a tribo do sul, as tribos do sul, o reino do sul, Judá e Benjamim. A Bíblia diz então que esse homem se levanta. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 17. 2 Crônicas, capítulo 17. Olha o que diz o texto. O Senhor foi com Josafá. 2 Crônicas, capítulo 17, verso 3. Até o 6. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou os Baalins. Antes procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá lhe trouxe presentes a Josafá, o qual teve riqueza, glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos
de Judá. Sabe, eu vejo aqui alguns princípios espirituais que nós podemos aplicar à nossa vida. Josafá, ele foi ousado. Fala comigo, ousado. Ousado em seguir os caminhos do Senhor. Sabe, era alguém que era ousado. Ele fazia pelo Senhor com ousadia. Sabe, ele não negociava, ele se posicionava. E a Bíblia diz que ele removeu, a primeira coisa que ele fez foi remover os Baalins, os ídolos. Mais uma vez, esse assunto volta, porque se nós formos lembrar de Gideão no culto passado, uma das coisas que ele fez foi remover os ídolos. Todo o mover de Deus precede a remoção dos ídolos. Pastor, mas o que é ídolo? Ídolo pode ser o dinheiro, ídolo pode ser um relacionamento, ídolo pode ser algo que toma o local, a prioridade de Deus na sua vida. Tudo que toma o local, a prioridade de Deus na sua vida é um ídolo. Mas a primeira coisa que ele faz é remover os ídolos. Sabe, a primeira exortação a nós hoje é: remova os ídolos do nosso meio. Porque quando você remove os ídolos, nós estamos preparando para um grande mover de Deus. A Bíblia diz então que esse homem de Deus, ele se posicionou. E lá em 2 Crônicas, capítulo 17, verso 7, a Bíblia diz que ele fez algo no terceiro ano do seu reinado. Olha o que a Bíblia diz que ele fez. No terceiro ano do seu reinado, enviou ele os príncipes Ben-Ail, Obadias, Zacarias, Natanael, Micaías, para ensinarem na cidade de Judá. E com eles os levitas, Samaías, Natanias, Zebadias, Azael, Semi, Ramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Adonias. E com estes levitas e sacerdotes, Elisama e Joorão, ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam o povo. Preste atenção. Pastor, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver conosco hoje? Antes do mover de Deus, vai haver um mover de ensino. Antes do mover vir, antes de você obter vitória sobre os seus inimigos, a primeira coisa que vai acontecer é um mover de ensino, um mover de revelação da palavra, um mover de aprender a palavra, de se colocar para receber a palavra. Por isso é muito importante você vir aqui aos domingos. Por isso é muito importante lá na sua célula você compartilhar a palavra que é pregada aqui. Por quê? Porque você vai ver que há um mover antes. O mover antes é o mover da palavra. Antes de vir o mover do Espírito, vai vir o mover da palavra. Com revelação, você vai receber fundamentos da sua fé, você vai receber um ensino da palavra. A Bíblia diz que ele fez isso por todo Judá, todas as cidades, ele promoveu o ensino da palavra. Mas qual foi o resultado? É o resultado que acontece na sua vida hoje. Qual foi a consequência? Interessante, a palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo quê? Pelo ouvir. Então, se você senta aqui para ouvir, o que Deus está liberando sobre você? Fé. Mas ouvir o quê? A palavra de Cristo. A palavra de Cristo. No original é a palavra de Christos. A palavra de Cristo. Então, você percebe que quando você ouve o Evangelho, fé vem ao seu coração. De alguma maneira, Josafá percebeu isso. Naquela época não havia os evangelhos revelados, mas o Evangelho estava coberto na lei. O Evangelho de Jesus Cristo estava lá na lei, coberto. Ele então ensina a palavra, e olha a primeira consequência, versículo 10, hoje nós vamos ler muita Bíblia, amém? Vocês estão com fome? Olha, irmãs, vocês não vão fazer almoço hoje em casa, aleluia, glória a Deus. E olha, o tempo de deslocamento que você teria até chegar no restaurante ou em casa, você vai me dar ele aqui hoje, porque nós já vamos comer aqui mesmo. Aleluia. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Agora até empolguei, acho que eu vou até 13h hoje. Presta atenção, olha só o que diz o texto. 2 Crônicas capítulo 17 verso 10. Depois que, presta atenção, olha o contexto. Depois que veio o ensino da palavra, depois que a palavra foi liberada, ensinada, depois que a palavra foi ensinada nos cultos, nas casas, nas cidades, depois que a palavra foi ensinada, olha o que aconteceu. Veio o terror do Senhor, sobre quem? Sobre eles? O que está escrito ali atrás, gente? Está escrito ali atrás? Veio o terror do Senhor, sobre quem? Sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá.
de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Nós estamos falando de batalha espiritual, irmãos. A batalha espiritual, ela é vencida pelo ensino da palavra. Muitos querem levantar, fazer guerra espiritual, aleluia, glória a Deus. Outros têm até um ministério de libertação e batalha espiritual. Você não vê isso na Bíblia. Você vê os 5 ministérios atuando fortemente. Você vê expressões do dom do Espírito para libertar as pessoas debaixo de cadeias e demônios. Mas eu preciso te dizer, a maior libertação vai vir no dia que você tiver revelação da palavra. Porque quando você tem revelação da palavra, os seus inimigos ficam com medo de você. No dia que você tem revelação da palavra, no dia que você entende o Evangelho, no dia que você entende o que Jesus fez na cruz do Calvário, os seus inimigos estão aterrorizados, com muito medo. E sabe o que eles fazem? Contra aquele ali eu não vou não, porque eu sei que eu vou perder. Contra esse aqui eu não vou me levantar, porque eu sei que eu vou ser derrotado. Por quê? Por causa da palavra revelada. Por isso a coisa mais importante na sua vida é a palavra. A coisa mais importante para você é a palavra de Deus, revelada no seu coração. Eu posso te dizer, é o Evangelho revelado no seu espírito, no seu coração. Essa foi a primeira consequência. Os inimigos não se levantaram contra Josafá. A segunda consequência foi que o reino dele prosperou abundantemente. Uau! Por causa do ensino da palavra, o reino de Josafá prosperou abundantemente. Ele ficou riquíssimo. Prosperou muito aquele reino. As pessoas daquele reino viviam prósperas. Elas viviam de forma prósperas. A outra coisa que ele fez também, que nós vemos como consequência, da palavra sendo ensinada, é que Deus aumentou o exército de Josafá. Eu não sei se vocês lembram, no culto passado nós falamos de Gideão. Quantas pessoas se achegaram a Gideão quando ele tocou a trombeta? 32 mil pessoas. 32 mil homens para ir à batalha. Mas Deus falou o quê? Tem muita gente. Diminuiu para 10 mil. Deus falou o que ainda? Tem muita gente. Sobraram quantos? 300. Mas sabe quantos homens de guerra Josafá tem agora? Ele tem mais de 1 milhão de homens no seu exército. Para ser mais preciso, 1.160.000 homens estão agora no exército com Josafá. Exército representa o quê? Força. Então, quando você ensina a palavra de Deus, preste atenção. Quando você ensina a palavra de Deus, Deus fortalece você. Quando você ensina a palavra de Deus, Deus fortifica você, te dá bases, sustentação para os dias de batalhas e guerras. Quando você ensina e quando você recebe o ensino da palavra, os seus inimigos ficam com medo de você, e eles não se levantam contra você. As resistências começam a cair, porque eles sabem que eles já são derrotados. Mas olha o que diz o texto, lá no verso 12: Josafá se engrandeceu em extremo, continuamente. Irmãos, eu quero prosperar em extremo continuamente. Eu não sei você, mas eu quero cada semana prosperar mais. Eu não estou falando financeiramente simplesmente, eu estou falando espiritualmente, estou falando no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com a minha esposa, com meus filhos. Eu quero prosperar nesse país, eu quero avançar cada dia mais, continuamente eu quero crescer e avançar mais em Deus. Esse era Josafá, irmãos. Mas qual foi o motivo que o fez prosperar tanto? Crescer extremamente, como diz a palavra. Foi o ensino da palavra. Você não pode negociar o seu culto de domingo. Você não pode negociar o dia que você senta para ouvir a ministração da palavra, porque isso te faz prosperar continuamente. Olha o que diz o texto mais: edificou fortalezas. Fala comigo, fortalezas. Cidades armazém em Judá. Olha só, preste atenção. A Bíblia fala que ele edificou fortalezas e cidades armazém. Fortalezas tem a ver com muros altos e locais seguros. Mas para construir uma fortaleza você precisa de fundamento, fundações, fundamento. Preste atenção. Aqui tem guerra? Fala comigo. Não, não tem guerra não. É tempo de paz. Aqui está tendo batalha? Não, os inimigos estão com o quê? Medo, terror.
terror de Deus, porque Deus é com Josafá, eles são com muito medo. E em tempos de paz, o que nós fazemos? Nós edificamos fortalezas e guardamos em cidades, celeiros, alimentos. Pastor, o que é isso? Sabe, em tempos de paz, irmão, você tem que aprender a ter fundamento da sua fé. Em tempos de paz, você tem que aprender a colocar separação daquilo que não é de Deus na sua vida. Em tempos de paz, você tem que estar sobre a rocha que é Cristo, se edificando sobre a rocha. Certa vez Jesus contou uma parábola, aquele que construiu a casa na rocha e na areia. E aí quando veio a crise, quando veio o problema, quando veio a tribulação, a guerra, a aflição, quem estava com a casa na rocha, o que aconteceu? Permaneceu. Quem estava com a casa na areia, aconteceu o que? Desmoronou. Em tempos de paz, é tempo de você construir, edificar a sua vida na rocha que é Cristo. E a rocha que é Cristo é a sua palavra. Mais uma vez nós voltamos para a palavra. Não negocie a palavra é muito importante para você. Amém. A Bíblia diz então que Josafá ele fez isso. Ele edificou fortalezas e muros altos, e guardou os alimentos em cidades, celeiros. Alguns historiadores e estudiosos dizem que Josafá, no seu reino, tinha alimento guardado para o período de 3 anos. Se tivesse uma guerra, ele poderia ficar tranquilo durante 3 anos, que ia ter alimento para todo mundo do seu reino durante esses 3 anos. Uau! O que isso tem a ver comigo? Períodos de paz, filho, são períodos que você tem que se alimentar da palavra, guardar no seu freezer espiritual as palavras que Deus está ministrando a você. Período de paz é o período que você vai se encher da palavra, se encher do alimento da palavra. Essa é a maneira que Deus te prepara para dias maus, para dia mau, na verdade. A Bíblia fala sobre o dia mau é um dia só. Esse dia só pode ser um período. Mas a Bíblia também fala do ano aceitável do Senhor, do ano favorável do Senhor. Então, Deus, Ele tem um ano favorável para você, mas um período, talvez vai vir períodos de guerra, períodos de tribulação, de angústia. Nesse dia, você tem que estar com seus celeiros cheios do alimento da palavra. Vocês estão comigo, gente? Sabe, em tempos de paz também, é o momento que nós, além de termos os celeiros, além de criarmos fortalezas, sustentações da nossa fé, é o período que nós vamos definir quem vai andar conosco. É o período que nós vamos ver com quem que nós vamos contar. Não adianta você querer definir com quem que você vai contar no dia da guerra. Tem que ser no dia da paz. A Bíblia fala que, lá no verso 14, que naquele momento Josafá estava contando quem eram os líderes dos seus exércitos e qual era o número daqueles que estavam com ele. E se contou naquele dia 1.160.000 homens de guerra. E ele tinha 5 capitães. Assim como nós temos aqui na vida da igreja também alguns capitães. Pastor Alex, pastor Marcos, pastor Jefferson, são capitães aqui no exército, junto comigo, né? Josafá também tinha esse, que ele decidiu que iria caminhar com ele, se unir a ele no propósito de guardar a nação e o povo de Deus. 5 na Bíblia tem a ver com responsabilidade. 5 na Bíblia também tem a ver com graça. Então é a responsabilidade de crer na graça de Deus que nos faz ter força no dia da batalha. A Bíblia diz então, no capítulo 20 de 2 Crônicas, que um exército numeroso se levantou contra Josafá. Preste atenção, irmãos, até aqui ele não teve guerra, até aqui ele não teve batalha, até aqui ele não teve luta, mas ele foi edificado na rocha, ele se alimentou da palavra, ele promoveu o ensino da palavra. Agora um exército vai se levantar contra ele. E a Bíblia fala que de repente ele acordou um dia de manhã e veio uma notícia. Sabe aquele dia que tem a notícia má? Aquele dia que você acorda de manhã, você não está esperando, de repente vem uma má notícia. Pois é, ele acordou de manhã e veio uma má notícia. A má notícia é que 3 povos vinham contra ele, numerosos,
vinham contra ele. Agora eu te pergunto, o que você faria nesse momento? Você tem 1.160.000 soldados, você tem alimento para ficar 3 anos guerreando. Qual era a sua confiança agora? Não, isso aí é fichinha, Deus já nos deu esse povo aí. A resposta de Josafá mostra o tanto que ele era um homem de Deus. Primeiro, a Bíblia diz que ele ficou com medo ao saber da notícia. Essa é a nossa atitude muitas vezes, ficar com medo. Medo, eu falei para vocês que é o quê? Incredulidade. Incredulidade. Mas tem um medo que nos afasta de Deus, que é o medo que Adão teve quando caiu, quando pecou. Mas tem um outro medo que nos leva para Deus. A Bíblia fala que Josafá estava com medo e se pôs a buscar o Senhor. Os seus medos têm que te levar a buscar a Deus, não te fazer correr de Deus. A Bíblia diz que ele se pôs a buscar o Senhor e conclamou um jejum para toda a nação, e vieram congregar com ele. Fala comigo, congregar. Todas as mulheres e crianças e homens, todos. Isso te faz lembrar o quê? O culto de domingo. É no culto de domingo que vem as mulheres, as crianças e os homens congregar. A cada domingo nós estamos reunidos aqui para congregar, para receber da parte de Deus a vitória na nossa semana, a vitória para viver uma vida espiritual plena e abundante, a vitória contra os nossos inimigos que não são de carne e sangue. A Bíblia fala que ele apregoou esse jejum, e a segunda coisa que ele fez foi orar. Nós estamos aí há uma semana do nosso jejum. O que nós vamos fazer? Jejuar e orar. E quando ele orou de uma maneira correta. Preste atenção aqui. Nós temos que aprender a orar a palavra, orar de acordo com a aliança, de acordo com aquilo que Deus já prometeu, orar a promessa. A promessa de Deus para mim e para você é que nós somos mais do que vencedores. A promessa de Deus para mim e para você é que Ele fez uma aliança conosco, lá na cruz do Calvário, por meio do sangue do Senhor Jesus. Então, Josafá, agora ele começa a orar, ele falou: olha, Senhor, assim como o Senhor falou para Davi, falou para o meu pai Salomão, faz aqui hoje. O teu amigo Abraão, ele invocou o quê? A aliança de Abraão. Ele invocou o quê? A aliança daqueles que vieram antes. Para quê? Para Deus respondê-lo agora, no meio da luta, no meio da batalha. Se você está vivendo luta e batalha nas suas vidas nesse momento, filho, aprenda a orar baseado na promessa e na aliança. A aliança que nós temos hoje é uma aliança muito superior, porque é uma aliança feita através do sangue do Cordeiro por mim e por você. Sabe, essa aliança ela é inconfundível, incomparável. Ela é a certeza que nós somos aceitos diante de Deus, porque Ele cumpriu todos os termos da aliança, e nos deu então as garantias, que é o seu sangue e a sua vida. Por isso não tem como mais Ele nos negar e nem nos deixar. Por isso que a Bíblia fala que quando nós nascemos de novo, o próprio Deus vem habitar dentro de nós. E Deus ele não fica tirando férias em você, filho. Ele vai e volta. Deus, Ele te coloca como residência dEle. Nós somos residência de Deus, você não é hotel de Deus. Se Deus está com você, é certeza que os seus inimigos já foram derrotados. Interessante que nesse momento Josafá ora, e ele ora e jejua. Isso mostra dependência. Isso mostra que ele não está confiando no seu braço, na sua força, no seu jeito, no 1.160.000 soldados. Por quê? Se nós temos recursos, nós oramos menos, sabia disso? Quanto mais recursos você tem, menos oração você tem. Quanto mais recursos você tem, menos dependência você tem. Mas esse cara aqui é um homem de Deus demais, porque no meio do recurso, no meio da prosperidade, no meio das coisas avançando, sendo abençoadas, ele parou para orar. Isso é algo extraordinário, irmãos. Nós temos que aprender a fazer isso. A Bíblia diz que ele orou e foi depender do Senhor. Toda vez que você orar, você tem que esperar um grande despertamento e um avivamento na sua vida. A Bíblia fala que no verso 4, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Veja, juntou-se a ele uma multidão de gente para guerrear, para orar. Mas na oração eles estavam vencendo a batalha. E olha o que diz o verso 12. Olha o que ele falou: ah, nosso Deus,
Acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Contra quem? Contra os inimigos. Porque em nós não há força. Espera lá, ele está falando que nele não há força. Mas ele tem quantos soldados? 1.160.000 soldados. Mas ele está falando que nele não há força. Ele está confiando em qual força? Na de Deus. Para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Quando você tem recurso, quando você tem condições, você fica querendo dar solução para os problemas que aparecem. Mas Josafá não. Ele dependeu do Senhor. Sabe? Nós temos que aprender a depender do Senhor. Nós temos que aprender a depender daquele que nos amou, daquele que nos chamou, daquele que nos salvou. E a Bíblia diz então: porém os nossos olhos estão postos em Ti. Olha a imagem que ele quer nos dar aqui. O inimigo está vindo contra ele. Ele até tem um exército que pode ir contra esse inimigo, mas ele não se posicionou com esse exército, enquanto Deus não deu a direção. E ele permaneceu não olhando para as circunstâncias, não olhando para a capacidade dele, ele permaneceu olhando para o Senhor. Nossos olhos estão postos em Ti. Toda vez que você orar, você tem que aprender a esperar a resposta. A resposta talvez não venha na mesma hora, a resposta talvez não venha no mesmo dia, mas você tem que aprender a esperar na presença de Deus até que Ele responda. A Bíblia diz que ele orava, passou um momento, se levantou um profeta, e o profeta profetizou. Versículo 15, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, a peleja é do Senhor. Olha só, irmãos, que riqueza espiritual esse homem está recebendo aqui agora, e está podendo compartilhar conosco. No meio das nossas batalhas espirituais, no meio das nossas batalhas, na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso viver, nós temos que lembrar que a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor. Oh, se levanta nesse dia para falar isso. Se levanta nesse dia para chegar na sua casa e falar para sua esposa: olha, a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor. Levante diante dos seus filhos e fala: a batalha não é nossa, filho, a batalha é do Senhor. Se é do Senhor, você pode ter certeza, nós não precisamos ficar com medo aqui nesse lugar. A Bíblia diz então que o profeta se levanta para dizer isso, e ele diz algo mais. Isso aqui é extraordinário. Nessa batalha não tereis que pelejar, tomais posição, ficai parado e vede salvamento que o Senhor vos dará. Se você, preste atenção, que guerra é essa que a gente vai vencer sem lutar? Só o Senhor, a glória do Senhor. Mas eu quero que você preste atenção no texto: ficais parados. Quem está parado e tomando posição quer dizer que ele não fica se movendo. Ele não fica de uma igreja na outra, ele não fica de uma célula na outra, ele não fica numa vida no mundo, uma vida na vida da igreja. Ele não é uma pessoa que fica se movendo, é uma pessoa que tem base, tem fundamento, porque lá atrás recebeu o ensino da palavra, agora ele tem fundamento para permanecer diante da batalha. É isso que Deus espera de nós, irmãos. Quando eu me levanto aos domingos aqui para ensinar, é para te dar fundamento, porque no dia mau você tem que ter fundamento para permanecer. Qual que é o dia que você pensa em desistir? É o dia da luta. Qual que é o dia que você pensa em sair da onde Deus te estabeleceu? É o dia da batalha. Mas no dia da batalha nós temos que aprender a permanecer. Mas só permanece quem recebe o ensino da palavra. Só permanece aquele que recebeu a revelação do Evangelho. Esse não é confundido. Esse permanece para sempre, diz a palavra. A Bíblia diz então que eles deveriam permanecer em pé. E preste atenção, a Bíblia fala: veja, grande salvação que o Senhor está te dando hoje. No original é: veja Yeshua. Quem é Yeshua? Todas as vezes que você vê Jesus, por meio da palavra, você recebe salvação dos seus inimigos. Permaneça de pé ouvindo a palavra, veja Jesus e receba salvação e livramento dos inimigos. A Bíblia diz então
que esse povo permaneceu. Que esse povo permaneceu crendo. Sabe qual foi a resposta depois de ouvir a promessa? Qual foi a resposta de Josafá? Ele louvou e adorou o Senhor. A adoração tem a ver com expressão de fé. Se você recebeu a palavra e creu nela, a resposta sua vai ser um louvor e uma adoração a Ele. Talvez no final nós vamos cantar aqui Yeshua, porque Ele é aquele que nos salva. Eu estou dando a dica para o pessoal do louvor, que já pode subir inclusive. Preste atenção. A Bíblia fala que essa resposta foi a resposta de Josafá. Um dia antes da batalha, Josafá, ao receber a profecia, ao receber a promessa, ele, junto com o povo, adorou e louvou o Senhor em voz alta. Sabe, todas as vezes que você crê, você vai ter uma expressão nos seus lábios, a expressão de adoração. A Bíblia diz, então no dia da batalha, Josafá agora vai convocar aqueles para participar da batalha. E ele fala algo, olha, pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto Tecoa. Ao saírem eles, pôs Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estarais seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis. Uau! Se você crê no Senhor, você está seguro. Pode se levantar um exército numeroso contra a sua vida, você está seguro. Crede nos seus profetas, você vai prosperar no dia da batalha. Crede naquele que está liberando a palavra de Cristo sobre a sua vida, você vai prosperar no dia da batalha. Você vai receber vitórias no dia da sua batalha. Sabe, Josafá, ele liberou uma chave espiritual aqui. Quem tem fé, filho, no que Deus fala, esse vence. Quem tem fé no que Deus diz, esse anda em vitória. A coisa mais importante nesse auditório aqui hoje para Deus é a sua fé. Ele olha aqui agora e vê quem tem fé, porque quem tem fé, ele vai liberando a promessa dele sobre a sua vida. Sabe, ele está olhando aqui agora e está vendo quem tem fé, e quem tem fé vai vencendo no meio das batalhas. E quem tem fé diz amém, aleluia. Agora, Josafá vai preparar o exército. Eu não tenho tempo para ler tudo, leia em casa, é muito importante você ler. Mas ele vai preparar o exército agora para a batalha. E a Bíblia diz que ele foi consultar com os príncipes, com o povo, e a decisão que ele tomou foi colocar a equipe de louvor na frente do exército. Ele colocou a equipe de louvor na frente do exército. O exército ele está lá para enfrentar o inimigo, mas o primeiro combate, quando vem o inimigo, vai encontrar não os guerreiros treinados para a batalha, vai encontrar a equipe de louvor adorando a Deus. A Bíblia diz que eles começaram a cantar um cântico. Olha o cântico que eles cantaram: graças ao Senhor. Alguém pode dar graças ao Senhor hoje? Pode agradecer a Ele pela sua vida? Pode agradecer a Ele pela sua esposa? Pega na mão da sua esposa e agradece a Deus por ela. Pode agradecer a Ele pelos seus filhos, pelo seu trabalho, pela sua vida espiritual, pela salvação em Cristo. Você pode agradecer ao Senhor? Rendei graças ao Senhor. Por quê? Porque a sua graça, a sua misericórdia, ela dura para sempre. Eles cantaram só essa frase, só esse refrão da música. Enquanto eles cantavam esse refrão da música, o Senhor é bom, em outras palavras, e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom na minha vida, e a sua misericórdia dura para sempre. Em outras palavras, ele está dizendo isso. Eles estão enchendo o coração de gratidão, de alegria diante do Senhor, e reconhecendo que o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Eles cantaram isso. Essa é a arma de guerra deles. Esse é o canhão, a bomba atômica deles contra os inimigos. Sabe qual foi a consequência? Olha a consequência. É a mesma consequência que acontece hoje com seus inimigos. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos ficar de pé. Tem um alimento mais importante do que o churrasco hoje. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe e dos montes Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Uau! Ninguém pegou numa espada para matar ninguém. Eles apenas louvaram o Senhor.
eles apenas adoraram o Senhor, enquanto a prioridade era o louvor. Na vida daqueles povos, a prioridade da sua vida tem que ser o louvor. E louvor é falar bem, louvor é engrandecer o nome do Senhor, louvor é dar glória a Deus. Enquanto a prioridade desse povo era o louvor, os inimigos eram desbaratados. Havia confusão na vida dos inimigos, e eles morreram, porque um se levantou contra o outro, e eles não precisaram de lutar, porque a batalha é do Senhor. Sabe, eu amo o final desse capítulo, verso 25. Olha o que diz o texto. Vieram, verso 25, capítulo 20, verso 25. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos de guerra. Depois da guerra, o que tem? Despojos. E acharam entre os cadáveres riquezas em abundância. Isso aqui, se a Bíblia está falando que tinha riqueza em abundância, é porque tinha muita riqueza ali. E objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam. Dá o que eu preciso. Não, Deus vai te dar mais do que você pode receber. Podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Nada está na Bíblia por um acaso. Isso aqui na verdade é a vitória que Jesus na cruz do Calvário conquistou para nós. E há tanto despojo, há tanta riqueza, que nós não conseguimos receber tudo de uma vez. E nós dia a dia vemos aqui para receber mais vitória, mais despojo de guerra. E coisas preciosíssimas Deus vai falando conosco. Pedras preciosas o Senhor vai nos dando. E eles demoraram quanto tempo? Se você é membro dessa igreja, você já foi ensinado a respeito do terceiro dia. Você sabe que ao terceiro dia Jesus vai voltar. Nós estamos aqui recebendo os despojos da cruz, da vitória que nós recebemos do Senhor na cruz do Calvário. Durante esses 3 dias, estamos recebendo mais do que merecemos, mais do que podemos receber. Nós estamos a cada dia recebendo mais do que podemos carregar. Mas durante 3 dias estamos fazendo isso. Por que 3 dias? Porque quando Ele voltar, você não vai precisar mais de despojos. Quando Ele voltar, Ele vai proclamar algo. A Bíblia diz que Josafá chamou aquele lugar de Vale da Bênção, o vale de aflição, o vale de angústia, o vale de desespero, o vale da guerra. Deus transformou em bênção para Josafá. Quando Jesus voltar, a cruz do Calvário, que era o lugar da aflição, da angústia, Deus vai proclamar a vitória e a bênção sobre a sua vida. Mas mais do que isso, a angústia, a aflição que você está vivendo hoje, Deus chama esse lugar de Vale da Bênção. Receba hoje então o Vale da Bênção. Receba hoje os despojos de guerra. Receba hoje a vitória em Cristo Jesus. Vamos encerrar adorando o Senhor. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus. Enquanto você adora, os seus inimigos estão sendo desbaratados, estão caindo, estão debaixo de confusão. O Senhor te dá a vitória sem você lutar.
do seu corpo, que é a igreja. Você não está sozinho. Eu quero que você passe a mão, se você tem liberdade, no ombro da pessoa que está ao seu lado agora. Fica junto com ele agora. Você vai orar por ele. Você vai orar por essa pessoa. Você vai liberar sobre ela uma palavra: a batalha do Senhor. Você vai liberar palavras proféticas sobre a vida dela agora. Interceda, ore nesse momento. Enquanto nós ministramos, eu quero que você ore. Quero ouvir a igreja orando, intercedendo pelos seus irmãos, intercedendo pelo seu irmão do seu lado. Nós somos um exército. Nós somos o exército de Deus vivo. E as nossas lutas e batalhas não são conquistadas da nossa força, nem do nosso jeito, mas a batalha do Senhor. A batalha do Senhor, a batalha do Senhor. Que acabou? Acabou não. 2 Crônicas capítulo 20, verso 30. Quando você pensa que Deus acabou e está bom demais, pode ficar melhor ainda. 2 Crônicas capítulo 20, verso 30. Assim o reino de Josafá teve paz. Sabe, tem um momento da sua vida que Deus vai te dar descanso. Não é aposentadoria não. Não, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Sabe, você se posiciona e você pensa: nossa, eu estou vencendo aqui, mas atrás está vindo uma batalha, do lado está vindo outra batalha, do outro lado está vindo outra batalha, e quando você vê, você está cercado de batalhas. Mas a promessa de Deus para aqueles que são como Josafá, somos nós hoje, amém? Por causa do Senhor Jesus, é que haverá paz por todos os lados, paz por todos os lados, paz por todos os lados, e você vai ter descanso. Você vai desfrutar da obra consumada de Jesus no Calvário. Você vai desfrutar dos benefícios que Jesus conquistou para você lá no Calvário. Se você quer desfrutar disso, levante a sua mão agora. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor, naquela cruz, morreu por mim, e eu sei que o Senhor me deu grande salvação contra os meus inimigos, e hoje eu recebo paz e descanso na sua obra que foi consumada na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia.